Graça e paz, meus irmãos. Seja louvado. Certo, pastor. Como o pastor já falou, hoje não era o dia que eu estava escalado para ministrar a palavra do Senhor. Inclusive, já estava em pesquisa no Evangelho de Marcos, que a gente pretende trazer uma série de mensagens em cima do Evangelho de Marcos, mas ainda não foi concluído nada, portanto, hoje eu não vou começar essa série de mensagens no Evangelho de Marcos. E hoje, como é dia de ceia, eu aproveito e vamos tratar do tema da ceia do Senhor. E eu queria falar sobre o novo pacto, a nova aliança, que foi feita através de Jesus Cristo. Eu quero ler um texto, 1 Coríntios, capítulo de número 11. Depois a gente vai ler um outro texto, não agora, eu quero fazer uma breve introdução, e depois um outro texto que será bem explicativo, que está lá em Hebreus, para a gente tratar desse assunto. Não preparei essa mensagem no sentido técnico da palavra, mas é um texto que a gente conhece de leituras e de relações de estudo próprio, né? Então, é isso que a gente quer trabalhar e apresentar para os irmãos nessa noite. 1 Coríntios, capítulo número 11. Vou ler apenas um versículo, que é o versículo de número 25. Capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 25, diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Vou repetir o texto. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Oremos. Pai de amor, Senhor de toda graça, aqui estamos por meio de Jesus, teu Filho amado. Bendizemos o teu nome, ó Deus, porque tu és bom e a tua benignidade dura para sempre. Bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu és soberano, absoluto sobre tudo e todos, e digno de toda honra e todo louvor. Bendizemos ao Senhor pela tua graça inefável que nos alcançou por meio de Cristo, nos tornando povo teu, filhos em Jesus Cristo. Que nessa noite, Senhor, possamos ser agraciados e alcançados pela tua santa palavra, trazendo consolo aos nossos corações, exortando, se assim for necessário, e nos edificando, para crescermos mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe, pois nós te oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir agora em Hebreus 9. Antes de lermos o texto, deixa eu fazer uma breve introdução, porque o texto eu vou usá-lo como explicativo desse assunto, e não vamos entrar em pormenores do texto, mas queremos extrair algumas coisas que nele já está esclarecido, vai servir como fundamentação para aquilo que estaremos abordando. Bem, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver que para haver uma nova aliança, é preciso ter uma aliança anterior.
E o Novo Testamento, e no próprio sacrifício expiatório de Cristo, nessa celebração do seu sacrifício, nos é comunicado que nós estamos debaixo de uma nova aliança, de um novo pacto. Se você não sabe, eu já até preguei sobre um pacto de sangue soberanamente administrado. Se você não sabe, e se você é cristão, óbvio, você tem um pacto de sangue. Um pacto de sangue. E esse pacto foi administrado pelo próprio Deus. Deus administrou esse pacto. Ele apresenta o seu próprio Filho em sacrifício, derramando o seu próprio sangue como pacto, como aliança. Um pacto de sangue, como os irmãos sabem, não deve ser quebrado. E, na verdade, não é quebrado. Então, o cristão ele tem um pacto. A religião cristã é uma religião de pacto. O cristianismo, ou a relação do homem com Deus, é uma relação de pacto. Então, havia a antiga aliança. E no Antigo Testamento, os irmãos viam todo o desenho do tabernáculo e posteriormente do templo. Tudo aquilo foi desenhado e orientado por Deus exatamente para demonstrar e realizar pactos, ou uma aliança de pacto por sangue. No Antigo Testamento, vocês vão ver os sacrifícios sendo feitos diariamente, constantemente, pelo povo e pelos próprios sacerdotes. Pelo povo no sentido assim, em remissão para pecados do povo, em redenção ao povo, e também os sacerdotes faziam isso em prol deles mesmos, não só do povo, mas deles mesmos. Isso está lá no Antigo Testamento. Eles precisavam deste sangue, era o sinal da morte, da culpa sendo lançada ali sobre o animal, e de que a morte era um castigo que estava sobre os homens e eles deveriam morrer por causa dos seus pecados. E aquilo era transferido para o animal, e ao mesmo tempo havia um simbolismo de redenção por meio do animal. Só que não era o animal que redimia. Nós vamos olhar pelas Escrituras que tudo isso que Deus apresentou no Antigo Testamento era uma tipologia, era uma simbologia do verdadeiro sacrifício que viria por meio do seu Filho, Jesus. Se nós não entendermos isso, nós nos perderemos na realidade de fé. Porque a realidade de fé é uma resposta ao pacto, e não uma conquista diante de Deus para entrar nesse pacto. Dito isto, veja o que escreve o autor aos Hebreus aqui, no capítulo 9, falando desse assunto, para que fique mais compreendido essa relação. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Não é que a aliança se desfez. Uma nova aliança foi colocada no lugar. E esta nova aliança, ela é perene. Ela não mais se desfará. Ela é imutável e ela é perfeita. Por isso não há necessidade de mais mortes pactuais. Veja o que diz o autor aos Hebreus. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos.
ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam um propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, que era o próprio corpo dele, tá? Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e ensopo e aspergiu, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso,
seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Que belíssimo texto, bem explicativo que o autor de Hebreus faz do Antigo Testamento, daquelas ações que eram feitas no Antigo Testamento, das necessidades dos sacrifícios de animais, que eram um tipo, um símbolo, que trazia as consciências dos homens, o seu pecado, o juízo de Deus sobre os homens. Mas aqueles sacrifícios precisavam ser feitos, inclusive, o sumo sacerdote fazia por si mesmo também e pelo povo. E ele precisava fazer isso constantemente, sempre. E quando vem a nova aliança, aquilo que era símbolo, aquilo que, como o autor chama, era uma parábola, né? Transportava-se daquela realidade para uma realidade superior, para além do que estava sendo visto ali e sendo feito, apontava para um sacrifício perfeito, um sacrifício que era feito diante de Deus do céu, feito pelo próprio Filho aqui na terra, e não em um tabernáculo, em algo feito por homens. E este sacrifício perfeito, ele criaria, dentro desse novo pacto, um perdão e uma redenção perfeita, sem necessidade de ser refeito. É por isso, meus irmãos, que nós aprendemos e cremos que fomos completamente perdoados por Deus dos nossos pecados. Se nós vivêssemos no Antigo Testamento, por certo, ao pecarmos os nossos pecados de ontem, teria que ser apresentado diante de Deus hoje em sacrifício, pedindo-lhe perdão para remir os nossos pecados. E os pecados de amanhã, sucessivamente, deveria ser feito novamente uma oferta sacrificial, mostrando exatamente esse derramamento de sangue para a remissão. Mas quando vem o novo pacto, Cristo se apresenta e reúne o seu povo, chama o seu povo, ele administra um pacto que não precisa ser refeito. É por isso que quando a gente fala que os nossos pecados passados, presentes e futuros estão perdoados, é porque nós estamos falando a respeito do sacrifício. E não é um aval para o pecado. Eu vou chegar lá na explicação mais à frente sobre essa conduta do cristão diante de Deus. Mas é porque este pacto, esta aliança que Deus resolveu fazer com os seus, no texto aqui que nós lemos, ele destaca isso com aqueles que foram chamados. O próprio Cristo fala isso, é o derramamento por muitos, não por todos. E este muitos está falando exatamente do povo de Deus, do povo eleito, do povo separado, do povo escolhido, daqueles que Deus amou desde a eternidade. Este sacrifício, que é um sacrifício de sangue, de derramamento de sangue, se estabelece por Deus por um amor incondicional da parte de Deus. Quando Deus resolveu me amar, Ele não olhou para o que eu iria fazer em desagrado a Ele. Se Ele olhasse, por certo, Ele diria assim: você não vai fazer parte. Porque nós éramos rebeldes, meus irmãos, mas mesmo assim,
Deus resolve fazer um pacto, uma aliança por meio de Cristo. É por isso que João escreve dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo está se referindo aqui àqueles a quem é alcançado por Cristo. Não era só os judeus, era judeus e gentios, um mundo, e dentro desse mundo, o povo de Deus está espalhado nesse mundo. Então, neste amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, e esse dar ao seu Filho é este sacrifício. E este sacrifício, ele é eficaz. E aí eu vou chegar nos pontos que eu quero elencar aqui. E a ceia nos faz lembrar disso. Nós precisamos ter a consciência que somos o povo da aliança, da nova aliança. Para vivermos como povo da aliança, da nova aliança. O cristianismo, como eu falei aqui, é uma religião do pacto, da aliança, do sangue. E é por isso que o Senhor fez questão de nos relembrar isso a cada ceia, celebração da ceia. Para que o povo não esquecesse que nós somos um povo da aliança. E com isto, devemos viver em novidade de vida em resposta a esta aliança. O apóstolo João, quando ele fala com os cristãos, ele fala em relação aos cristãos, do nosso amor a Deus, ele fala nos seguintes termos: nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. E o que é que ele está falando? Da aliança. Nós o amamos, porque nós nos tornamos o povo do pacto por ele. Não foram as nossas obras ou as nossas ações que nos introduziram dentro do pacto. É o pacto que deve moldar as nossas ações. É essa consciência de que eu tenho um pacto com Deus, que deve fazer com que a minha vida seja transformada dia após dia para honrar este pacto, esta aliança. Porque da parte de Deus, meus irmãos, ela é inquebrável. Ela é feita de uma vez por todas. E o Senhor mesmo disse que Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Ele é fiel a este pacto, a esta aliança. E aí nós somos chamados a vivermos como filhos do pacto, da aliança com Deus. Eu vivo em novidade de vida e faço certas coisas, não para alcançar ou para agradar a Deus, mas porque, ou melhor, não para alcançar a salvação ou para conquistar a minha salvação diante de Deus, mas para agradar a Deus por reconhecimento de que fui agraciado. É uma resposta de coração e não uma conquista. E isso se mostra claramente a divisão entre a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança está posto lá claramente de que haveria para viver, olha, vocês vivem se vocês fizerem isso aqui, ó. Então na lei estava descrito diversos procedimentos, diversas coisas que o crente da época deveria fazer. E se ele tropeçasse em uma delas, ele seria culpado. E aí é onde estava o problema. E o sacrifício vinha
exatamente para mostrar que ele sempre era digno de morte e de juízo. Na nova aliança, nós não nos preocupamos com isso nesse sentido, mas somos movidos pelo Espírito de Deus por uma relação íntima com o Senhor, porque fazemos parte do pacto. E se nós não somos movidos e impulsionados pelo Espírito, é porque não temos o Espírito. Então não é uma questão de querer fazer, simplesmente. Porque muitas coisas nós podemos até querer e não conseguir fazer, e tropeçarmos. Mas é uma questão deste querer ser movido pela consciência de gratidão e amor ao Senhor. É isso que o pacto, a nova aliança nos chama. A nova aliança, ela nos chama a termos uma vida que glorifique a Deus pela razão de amarmos a Deus, pelo reconhecimento de sermos povo de Deus, pela graça do Senhor que nos tornou este povo, por sabermos que somos um povo da aliança e que o sangue do Filho de Deus foi derramado por mim. Pare e pense. O Filho de Deus derramou o seu sangue por você, especificamente. Porque se ele não derramou por você especificamente, você não pode ser salvo. Você está perdido. Porque a salvação está no pacto, na aliança, em que nós cremos. A remissão dos pecados, a redenção que nos é feita, o preço que foi pago para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, foi a morte do Senhor. É por isso que nós vivemos em resposta a este amor e a esta aliança. Então, quando a recomendação bíblica fala, quando o Senhor me ordena, ou quando o Senhor me diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer para viver como filho do pacto, eu não faço isso para conquistar o céu. Eu faço isso porque eu sou cidadão do céu e quero agradar ao Senhor. Então, quando o Senhor diz, olha, honre seu pai e sua mãe, ou quando o Senhor diz que eu devo amar minha esposa, que eu não devo provocar a ira dos meus filhos, que eu devo obedecer aos meus líderes espirituais, ou que eu devo ter uma ética acima da ética do mundo, que eu devo ser uma pessoa correta. Quando eu faço isso, eu faço em reconhecimento de quem eu sou. Paulo trata disso em Romanos, levantando, questionamentos. Ele diz, olha, nós somos um povo pecador, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós fomos alcançados e perdoados de tal maneira que esta graça invadiu as nossas vidas e não há nada que pode mais nos separar de Deus. E aí vem aqueles que provavelmente não poderiam estar debaixo do pacto, porque os seus corações revelam que não estão debaixo do pacto. Se é assim, então eu vou pecar mais ainda, para que mais graça venha sobre mim, Então agora eu vou viver na bagaceira, vou fazer tudo que eu quiser, do jeito da carne, que a carne mandar. A minha vida pertence a mim mesmo. Não, se você é filho do pacto, a sua vida não pertence mais a você. Aí Paulo diz, não, de maneira nenhuma. Pelo contrário, é agora que eu vou viver em novidade de vida, e em santidade. Porque eu fui alcançado por esta graça e nela estou. E agora eu vivo é para Deus, não para mim mesmo. É para agradar ao Senhor, porque eu sou movido
do Espírito de Deus e pela purificação de uma novidade de vida realizada pelo próprio Cristo, que fez um pacto de Deus comigo. Tudo aquilo que a gente via no Antigo Testamento como uma obrigação inacessível e que trazia culpa, é visto no Novo Testamento como uma coisa que é inacessível, mas que foi conquistada por Cristo. E que não me traz mais culpa, mas eu sou movido não para conquistar algo, mas para agradar a Deus, porque eu sou filho da aliança. Então, quando nós fazemos qualquer coisa, meus irmãos, inclusive quando nós utilizamos os nossos bens para ofertar ao Senhor, para fazer aquilo que as Escrituras falam, tanto de sustento na casa do Senhor, como ajuda aos necessitados, enfim, quando eu faço isso, eu faço em reconhecimento que esses bens não são meus. Esses bens é uma dádiva divina para ser realizada em glórias ao Senhor, como filho do pacto. Ou como qualquer coisa que eu faça. É por isso que Paulo diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como assim? É porque ele está dizendo que eu não consigo fazer algo fora do pacto. Tudo que eu faço como filho de Deus, que sou. E quando eu peco, vem a disciplina do Senhor. Não para me condenar com o mundo. O próprio autor dos Hebreus vai dizer o seguinte: e quando nós pecamos e não levamos em consideração este pacto, e continuamos fazendo isso, Deus, se nós formos filhos, Deus nos disciplina. Se você está debaixo de disciplina, se alegre porque você é filho. Porque se você fosse bastardo, Deus nem estava preocupado com a sua vida desmantelada, não. A disciplina do Senhor para os crentes, que leva à correção, é um reconhecimento de que somos filhos. Segundo o autor de Hebreus. Por que essa mentalidade? Porque é uma mentalidade pactual. É uma mentalidade de que eu sou povo, eu sou filho. Percebem a relação? Então a ceia nos remete a essa vivência, meus irmãos, e a essa consciência de que somos filhos de Deus, somos filhos do pacto, somos um povo da aliança, aliança de sangue. E assim devemos viver. É assim que nós expressamos o nosso culto a Deus, é assim que nós levamos as nossas vidas, com todas as falhas, sem culpa, mas buscando agradar a Deus, buscando glorificar a Deus, nos corrigindo a nós mesmos por meio da palavra e pela ação do Espírito, sem medo de estar na presença de Deus, sem medo de sermos castigados no sentido de expulsos de sua presença, porque somos um povo do pacto, o povo da aliança, que nada e ninguém pode quebrar. Paulo tinha tanta essa certeza, que ele escreve que nem a altura, nem a profundidade, nem os principados, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está falando do povo de Deus, que pertence a Deus, do povo eleito, escolhido, que foi redimido no sangue do Calvário. Este povo, o amor de Deus não se separa dele. Foi cantado aqui. É o amor de Deus que nos garante esta graça, essa maravilha de termos comunhão com Ele.
E cientes disso, nós somos chamados nessa noite, na celebração da ceia, a desenvolvermos uma consciência de que somos um povo do pacto, o povo da aliança. Quando você estiver levando sua vida em qualquer lugar, você deve estar sempre lembrando que tudo que você faz isso, você o faz como povo da aliança, como sendo filho de Deus, filho por meio de Jesus Cristo. Quem você é? Eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus, na aliança firmada em Jesus Cristo. Uma nova aliança se fez, e Deus resolveu fazer essa nova aliança com você, comigo. Ele nos chamou e disse: olha, uma nova aliança faço, e você faz parte dessa aliança. Vivamos, meus irmãos, plenamente como povo desta aliança, reconhecendo Deus sobre nossas vidas, em todas as nossas ações, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de cultuar, na nossa maneira de administrar tudo o que temos, na nossa maneira, meus irmãos, de nos relacionarmos com o próximo. Nós somos o povo da aliança. Guarde isso em seu coração. Ao celebrar cada ceia, você é chamado a lembrar-se de que você é o povo da aliança. Que Deus nos abençoe e nos ajude.